Falando hoje sobre proteínas. As proteínas, elas são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes formadas por unidades pequenas ou monômeros, que são os aminoácidos. Isso é uma coisa básica de proteína. Uma outra coisa de proteína que vale a pena saber é que a gente tem diariamente uma renovação de proteínas. Ou seja, uma parte das nossas proteínas são degradadas, são eliminadas, e elas têm que ser ressintetizadas. Ou seja, existe essa renovação que a gente chama de turnover também, diariamente, de modo que a célula precisa de uma dieta adequada para fornecer os aminoácidos necessários para a síntese dessas proteínas, que giram em torno de 400 gramas, que devem ser repostas diariamente. Outra coisa, quais proteínas são renovadas? Todas. Em geral, a maioria das proteínas, elas são renovadas de acordo com seu tempo de meia-vida. O que é isso? É o tempo que ela dura no nosso organismo, ou seja, na célula, a partir do momento que ela é sintetizada até o momento que ela é degradada. Então, esse tempo de meia-vida é muito variável de proteína para proteína. A gente tem proteínas que têm um tempo de meia-vida muito baixo, ou seja, ela dura apenas segundos, e a gente tem proteínas que podem durar alguns meses. Então, esse turnover vai depender desse fator. As proteínas que têm uma alta taxa de renovação, são as hemoglobinas, proteínas musculares, afinal de contas, a gente movimenta, o músculo todos os dias, então todo dia a gente está degradando proteína muscular. Durante uma atividade física, essa taxa de degradação aumenta e elas têm que ser repostas. As enzimas digestivas, porque a nossa dieta não é a mesma ao longo de todo dia, ou de um dia para o outro. E essas enzimas não ficam o pool enorme de enzimas necessárias para a digestão, todas elas sintetizadas e esperando lá no estômago, lá no intestino, para poder digerir algum alimento. Então, elas são também sintetizadas e degradadas diariamente. E outras são as proteínas das células do trato gastrointestinal. Ou seja, o nosso trato gastrointestinal, ele sofre descamação o tempo todo. Até porque, pense, a hora que você ingere alimento no estômago, você tem o ácido clorídrico, você tem esse movimento que causa um certo atrito nas paredes, ou seja, no epitélio do trato gastrointestinal. Então, a gente tem células que vão sendo eliminadas e, consequentemente, as proteínas também. Então, são os exemplos de proteínas com alta taxa de renovação. Muito bem, então a gente vai começar falando um pouquinho de aminoácido. Afinal de contas, se a gente está falando de proteína que é formada por aminoácido, a gente tem que entender aminoácido. Então, lembrem-se que o aminoácido é uma molécula relativamente pequena, que tem um carbono central ligado a um grupo amino, um grupo carboxila e um hidrogênio, e um radical, que é o que difere os diferentes tipos de aminoácidos, ou seja, que diferencia os diferentes tipos de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são classificados de acordo com a sua característica. A característica química, propriedades químicas, desses grupos R, que é o que os aminoácidos têm de diferente entre si. Então, a gente tem a classificação dos aminoácidos alifáticos, que são esses aminoácidos que têm a cadeia carbônica, simplesmente, ou seja, hidrocarbonetos, e os aromáticos, que têm os grupos químicos aromáticos, por isso o nome desse grupo. Esses aminoácidos, eles são hidrofóbicos. Lembram o que significa isso? Que são substâncias, são moléculas que não são solúveis em água. Ou seja, eles não conseguem interagir com a água. Lembrem que para uma substância ficar solúvel na água,
ela tem que ser polar para poder fazer ponte de hidrogênio com a água, senão ela não fica solúvel. Os outros grupos são polares, ou seja, são hidrofílicos, conseguem interagir com a água e, portanto, ficar solúvel. E dentre esses grupos, a gente tem os grupos polares, que é sem carga, ou seja, eles têm o grupo radical com algum grupamento polar, como o SH, OH, mas não tem carga, ou seja, eles não são ionizáveis. Ou seja, eles não perdem nem ganham próton, mas tem polaridade. E os outros dois grupos são os carregados ionicamente. Os carregados positivamente, que no grupo R eu tenho um grupo capaz de protonar e ficar com carga, carregado, e o grupo carregado negativamente, que é o ácido aspartico e o ácido glutâmico, que tem o grupo carboxila no radical. Esses aminoácidos, eles vão se ligar através de uma ligação covalente, chamada de ligações peptídicas, para que as proteínas sejam formadas. Então, dessa forma, os aminoácidos vão formar uma cadeia, né, com vários aminoácidos, né, dezenas, centenas ou milhares de aminoácidos para formar uma proteína. Então, a reação para a ligação peptídica vai ocorrer entre o grupo carboxila de um aminoácido e o amino do outro. Ou seja, esses dois grupos, o carboxila e o amino, numa proteína, eles vão estar ligados covalentemente. E, portanto, eles não vão estar livres para poderem ser ionizados, protonados ou não. Então, esses grupos vão estar totalmente ligados, de modo que o que fica disponível, né, ou seja, o que fica livre numa cadeia de proteína, é apenas o grupo R. Porque a gente tem o grupo R aqui que não participa dessa ligação. Agora, o carboxila e o amino vão ficar ligados aqui. Então, eles interagem, ou seja, são grupos funcionais, lembram que eles se reagem entre si, os grupos funcionais da molécula vão reagir, liberando água, e formando essa ligação, que é do tipo covalente. Lembra que é uma das ligações mais fortes que a gente tem, né, nas moléculas. Então, nessa cadeia aqui, considerando, né, uma cadeia de aminoácido, que curta, né, é um peptídeo, nesse caso aqui é um tetrapeptídeo, porque tetra tem 4 aminoácidos. Pode ser penta, pode ser óligo, quando tem mais de 10 aminoácidos, por aí, e quando ele tem mais de 50 aminoácidos, em geral, ele é chamado, então, de polipeptídeo, ou proteína. E numa cadeia de proteína, lembrem, todos os aminoácidos, eles estão ligados entre si pelo grupo carboxila e o grupo amino. Só 2 ficam livres, um de cada, nas extremidades. Então, a gente sempre vai ter uma extremidade chamada de amino terminal, ou também N-terminal, e outra extremidade chamada de carboxi terminal, ou C-terminal, ok? Então, essa sequência de aminoácidos representa o que a gente chama de estrutura primária dos aminoácidos. E ela corresponde a um dos níveis estruturais dessas proteínas. A estrutura primária das proteínas. Um outro dado interessante, eu tenho aí uma molécula grande de proteínas. Então, pensa lá. Lembra, tira lá da tela, coloca aqui na frente se mexendo. Nas Masterclass 1 e 2, eu passei alguns vídeos para vocês mostrando, né, as moléculas em movimento, que é o que eu gostaria que vocês imaginassem, que vocês conseguissem visualizar aqui na frente. Então, essas moléculas de proteínas, considerando a cadeia longa e a ligação peptídica, a gente tem que lembrar que essas ligações,
né, elas podem se mover, lembra, a molécula está em movimento, solubilizada, mas ela sempre tem um limite de mobilidade, que é justamente característico do tipo de ligação que ela está fazendo e também quais são os grupos que estão envolvidos nessa ligação. No caso da ligação peptídica, né, essa ligação, né, entre o grupo carboxila e amino, ele é capaz de girar, mas existe um limite de rotação aqui. E por que é importante a gente pensar nisso? É importante a gente pensar a hora que for formar uma estrutura tridimensional, ou seja, quando essa proteína for adquirir uma conformação espacial, porque essa proteína vai ter que se dobrar. Então, ela é uma cadeia longa de aminoácidos, mas para formar uma estrutura tridimensional, ou seja, a sua conformação tridimensional, ela vai ter que se dobrar. E essa dobra é limitada justamente pela capacidade dessas ligações rodarem. Então, se eu pensar que eu tenho uma molécula assim linear, né, essa molécula jamais vai conseguir dobrar assim, porque a ligação não dobra desse jeito. Então, ela vai ter que dobrar fazendo arcos na hora de adquirir a sua conformação. E isso é importante de imaginar, porque às vezes vem a dúvida. Ah, mas por que a proteína faz assim? Por que adquire essa forma? Por que dobra desse jeito e não dobra do outro? Ah, outra coisa, por que um aminoácido jamais vai interagir com o seu aminoácido adjacente? Ou seja, eu tenho 2 aminoácidos aqui, por que o grupo R desse não consegue interagir com o grupo R desse? Justamente porque não existe mobilidade nessa ligação que permita esse tipo de dobramento. Por isso é importante lembrar dessa limitação angular que tem aqui. Ok? Então, esse carbono alfa que está aqui, né, ligado à carboxila, que está fazendo parte da ligação peptídica, assim como o carbono alfa do outro aminoácido ligado ao grupo amino, que está também participando dessa ligação peptídica. Se a gente for ver, né, existe sempre um ângulo entre eles, né, e que é limitado como que eles vão poder justamente se dobrar. Né? E para que ele consiga se dobrar, né, os grupos R, ou seja, esses grupos aqui, que estão representados aqui em roxo, esses grupos R é que vão poder interagir entre si. Por exemplo, esse grupo R, de repente, pode interagir com esse, ou principalmente com um que esteja mais longo. Eles não necessariamente têm que estar próximos. Se eu tenho uma cadeia grande, um aminoácido aqui dessa ponta pode interagir com o outro de lá. Vai depender da afinidade química entre esses grupos R's. Então, essas cadeias laterais é que vão interagir entre si para determinar a conformação. Tá? Mas é claro, a sequência de aminoácido é importante nisso. Afinal de contas, né, é a posição que esses aminoácidos vão estar dentro da cadeia que vai também permitir que ele dobre, interaja ou não. Se for, como eu falei agora há pouco, se forem adjacentes, ele não consegue interagir. Ele tem que ter uma distância suficiente para que essa molécula consiga se dobrar. E dos níveis estruturais dessas proteínas, a gente vai ter estrutura primária, que eu falei agora há pouco para vocês, que é simplesmente a sequência de aminoácidos. A estrutura primária, ela não corresponde a uma estrutura tridimensional. Ela corresponde apenas à sequência, né, em que os aminoácidos estão ligados numa cadeia de proteína. As estruturas terciárias, né, quaternária, e também a secundária, que é uma estrutura mais simples, essas são agora conformações tridimensionais. Então, a gente vai ter a estrutura primária, a estrutura secundária, terciária e quaternária. A estrutura secundária
né, é uma cadeia mais alongada e com um tipo de estrutura tridimensional, ou seja, ela só vai aparecer, né, ou na forma como está representado aqui de alfa-hélice, ou ainda tem uma outra estrutura que é a folha preguiada, que eu já vou mostrar para vocês. A estrutura terciária, agora essa cadeia de proteínas, em vez dela estar alongada, ela vai estar toda dobrada sobre si mesma, várias dobras, de modo que ela fica uma proteína mais compacta, né? A gente chama de globular, são globulinas, e que tem diferentes tipos de interação e pode se dobrar de N formas diferentes. E a estrutura quaternária, ela vai ser mais de uma cadeia de proteína na forma terciária. Na forma terciária, a gente tem uma única cadeia de proteína que se dobra totalmente nessa estrutura globular. Na quaternária, eu tenho mais de uma cadeia globular que interagem entre si por interações intermoleculares e forma um complexo proteico, com mais de uma subunidade. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 6, podem ser 10. A gente tem N tipos de conformação dessas proteínas, principalmente terciária e quaternária, ok? Outra coisa também que é importante de lembrar é que o nível estrutural está diretamente relacionado com a função da proteína. O que significa isso? Estruturas mais simples, como a secundária, normalmente são proteínas estruturais. E proteínas que têm o nível terciário e quaternário são proteínas que têm funções mais específicas, né, dentro do organismo. Então, aqui tem um exemplo da estrutura primária, ou seja, essa sequência de aminoácidos, simplesmente. Tá? Então, a sequência com o seu grupo amino terminal, carboxi terminal, isso representa a estrutura primária. Isso é determinado geneticamente, ou seja, o nosso gene que determina qual é essa sequência de aminoácidos. Depois, o primeiro nível estrutural, né, ou seja, tridimensional, que é a secundária, a gente vai poder encontrar na forma de alfa-hélice, que parece um espiral, né, por isso que está sendo mostrado aqui. Então, essa forma de espiral, e ela é como se tivesse um eixo dentro dela, por isso ela é alongada. E essa estrutura, para ser mantida, ou seja, ser estabilizada, ela tem pontes de hidrogênio, que é o que está representado aqui nessas linhas azuis e aqui também nesses pontilhados. Então, vejam, alguns grupos R de aminoácidos, né, com alguma distância, que em geral elas são mantidas, né, ela forma essa alfa-hélice de forma estável. Esse é outro ponto importante. Uma estrutura tridimensional de uma proteína tem que ser estável, ela tem que estar estabilizada para que a função dela seja eficaz. Porque senão, imagina, se a estrutura fica mudando, o que aconteceria com a função dessa proteína? Também mudaria? Então, ela precisa ser mantida, e isso é mantido pelas interações, neste caso, intramoleculares, ou seja, dentro da própria cadeia. E na estrutura secundária, sem dúvida nenhuma, a ponte de hidrogênio é a interação mais importante para manter, né, essas interações. Então, aqui, se a gente pudesse ver de cima, lembrando que eu poderia ter um eixo aqui, isso aqui é só uma representação, hein, gente? Esse bastão que está aqui no meio, ele não existe. Né? Ou seja, estaria aqui nesse meio, se a gente olhasse por cima da proteína. Tá? Isso aqui é outra forma de representar, né? Ou seja, é esses hélices aqui dessa estrutura. Ok? E essa distância, né, entre as voltas, a gente já conhece para muitas proteínas. Elas são mais ou menos constantes. E, inclusive, a gente pode ver alguns aminoácidos que são importantes para fazer essa ponte. Lembre, a ponte de hidrogênio só pode ser realizada
entre radicais que tenham grupos polares. Então, esses aminoácidos nessas distâncias, eles, em geral, eles são repetitivos nas proteínas que formam esse tipo de estrutura. A outra estrutura secundária é a folha beta, ou beta preguiada, né, que ela faz como se fosse um zigue-zague. Aqui, o tipo de interação, na verdade, os radicais que estão interagindo, a forma como eles estão interagindo, é que mudam. Então, a gente tem cadeias paralelas aqui, ó. Então, um radical daqui vai fazer ponte de hidrogênio com esse. Então, é isso que está sendo mostrado aqui. Dessa forma, ele acaba fazendo essa estrutura de folha preguiada. Ela também é uma estrutura secundária, também é uma proteína alongada, só que aqui, ó, ela não está fazendo voltas, né? Ela está fazendo como se fosse um zigue-zague. Nessa imagem está aparecendo interações de mais de um filamento de proteína, né, para poder formar a estrutura. É o exemplo que a gente tem da queratina do cabelo, né, da alfa-queratina. A alfa-queratina são várias proteínas na forma de folha preguiada, que elas vão se unindo para formar filamentos para poder constituir um fio de cabelo. Então, essa daqui é a micrografia, né, do fio de cabelo. A estrutura terciária, agora aquela forma, aquela C-novela, ela pode adquirir diferentes conformações. Então, a gente pode ver aqui diferentes conformações. Aqui em cima estaria representada as sequências de aminoácidos. Essas letras representam aminoácidos, aqui também representam aminoácidos. Ok? Então, dentro dessa sequência, ela vai poder adquirir uma forma determinada. Aqui tem outros exemplos que estão em imagem maior, né, para lembrar que a estrutura terciária, ela não tem uma organização específica como tem a alfa-hélice, como tem a folha preguiada. Ela pode se dobrar de diferentes formas. E ela vai ter sempre na sua estrutura porções da cadeia que podem formar alfa-hélice. Ó, aqui tem vários pedaços que tem alfa-hélice, mas ela não é uma proteína inteira alfa-hélice. Aqui ela tem alfa-hélice e essas flechas que estão aqui representam folha preguiada. Tem outras proteínas que só tem folha preguiada na sua estrutura e depois ela se dobra ainda mais sobre si mesma. Aqui só tem alfa-hélice. Então, isso depende muito da proteína, tá? Qual vai ser a proteína que está sendo dobrada? Agora, tem sempre algumas partes da proteína, ó, que não tem uma estrutura nem alfa-hélice, nem folha preguiada, e que é o que permite com que essa proteína faça dobras, várias dobras, para adquirir essa conformação terciária. Então, aqui de novo, né, mostrando que ela pode ter porções alfa-hélice, porções folha preguiada. A folha preguiada sempre vem representada por flechas, assim. Ele está representando porções da proteína, de uma proteína, que tem essa estrutura. Na estrutura quaternária, como eu falei para vocês, tem mais de uma cadeia polipeptídica. Então, aqui, por exemplo, tem uma de cada cor. Cada uma é uma proteína, tá? É uma cadeia de proteínas que tem uma estrutura terciária e que depois elas se unem por interações intermoleculares para adquirir essa estrutura mais complexa. É o que está mostrado aqui. Normalmente, nos exemplos, vocês vão ver o exemplo da hemoglobina, que inclusive é essa proteína que está sendo mostrada aqui, tanto aqui quanto aqui. Né? Tem o grupo M aqui em amarelinho é o grupo M. Tá? Mas, né, não tem a ver o fato dela estar sendo representada
a hemoglobina, que tem 4 cadeias, né, ser quaternária. O que significa isso? Não significa que toda proteína quaternária tem 4 cadeias de proteína. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 6. Ou seja, não importa quantas tem que ter mais de uma cadeia de proteína. Outro dado importante de lembrar de proteína é a solubilidade. As proteínas, elas têm que estar solúveis em meio aquoso, ou pelo menos alguma região, dependendo da sua função, onde ela está na célula, tem que estar em contato com a água. Portanto, os radicais que são hidrofílicos, em geral, elas estão na superfície das proteínas, enquanto os radicais, né, dos aminoácidos que são hidrofóbicos vão estar numa parte interna da proteína, né, formando um core, né, uma região interna hidrofóbica, que fica interagindo entre si, e os grupos hidrofílicos ao redor, para poder interagir com a água e se manter solúvel. Outra interação importante para manter a estrutura de proteínas é a ponte de sulfeto, que é essa daqui, a ligação entre 2 grupos R's da cisteína, é o único aminoácido que tem um grupo SH, e que pode fazer esse tipo de interação aqui. Aqui é a ligação de sulfeto, também bastante importante para a manutenção dessas estruturas das proteínas. Então, todas essas forças, né, essas interações, eu falei até agora de ponte de hidrogênio e ligações de sulfeto, elas são importantes para manter a estrutura, ou seja, para estabilizar a estrutura, né, pelo fato de que essas proteínas não podem ficar tendo sua estrutura alterada. Cada vez que ela altera, tem uma mudança na sua função. Quando a gente for ver hemoglobina, vai ser falado isso. É que a hemoglobina, ela pode, às vezes, adquirir 2 formas, 2 conformações, parecidas, mas não iguais. E que em uma ela tem a capacidade maior de ligar no oxigênio, e em outra não. Então, isso é importante, né, para a função que a proteína tem dentro do sistema biológico. Então, aqui eu tenho de novo os níveis estruturais, e o que eu vou mostrar para vocês agora são essas interações. Então, eu falei até agora ponte de hidrogênio e pontes de sulfeto. Mas a gente tem as outras interações, que são as iônicas, para aqueles grupos radicais que são carregados, as interações hidrofóbicas, para os grupos que são hidrofóbicos, e Van der Waals também geralmente são nos aminoácidos hidrofóbicos. E a gente pode ver aqui nessa imagem. Aqui a interação iônica, olha um aminoácido daqui que está interagindo com esse aminoácido aqui. O grupo R que está interagindo, lembrem disso. A ponte de sulfeto, as interações hidrofóbicas e pontes de hidrogênio. Então, a gente pode ver que a molécula vai se dobrando, e o tamanho da dobra, ou a distância entre os aminoácidos que estão interagindo, né, vai depender do tamanho da cadeia do aminoácido. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo R grande, isso faz com que essa distância aqui na molécula seja maior que essa, por exemplo. Entendido? E aqui, de novo, no caso da estrutura secundária, a ponte de hidrogênio, lá da alfa-hélice, né? Várias pontes de hidrogênio que estabilizam essa estrutura. As proteínas podem perder essa estrutura tridimensional. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma proteína, né, que tem a sua estrutura, né, globular, ou seja, terciária, e que ela pode perder essa forma, essa conformação parcialmente, como está mostrado aqui, ou seja, algumas interações se desfazem, né, vai mudando a interação, é que essa imagem aqui não está com profundidade, mas dá para ver que ela mudou a conformação, porque mudaram os tipos de interação, onde que está ocorrendo, e até que ela pode
né, perder totalmente a conformação. Esse mecanismo de perda da conformação a gente chama de desnaturação. E tem vários fatores que podem causar a desnaturação de uma proteína. E a proteína desnaturada, ela tem menor solubilidade e perde a função. Então, portanto, né, a gente não pode ter proteínas desnaturadas dentro do organismo, porque senão essas proteínas não têm função. Os fatores que podem causar essa desnaturação, geralmente, né, os mais comuns é pH e temperatura. Então, altas temperaturas e pHs extremos, tanto para o ácido quanto para o básico. E as funções das proteínas? Lembram que estrutura relacionado com função. Então, eu tenho aqui esses dois que estão maior, é a função catalítica, que são as enzimas, que é o nosso próximo assunto. São estruturas globulares, né, terciária ou quaternária. Os receptores celulares, ou seja, os receptores que estão na membrana, que esses receptores, eles têm a função de sinalização celular a partir da ligação de um estímulo, pode ser hormônio, por exemplo, é o que está representado aqui, é um hormônio se ligando ao receptor. E além disso, eu tenho várias outras funções, como transporte, defesa, no caso de imunoglobulinas, pressão osmótica do sangue, a função sinalizadora, a gente tem proteínas dentro da célula, que são sinalizadoras e reguladoras, e a função estrutural, que seria a função mais simples, que é simplesmente compor uma estrutura de algum tecido no organismo.